Hoje a gente vai falar sobre os problemas com planos de saúde. Então a pergunta está aí para você. Você já teve algum tipo de perrengue com plano de saúde? Já passou nervoso? Já ligou? E aí não teve a resposta que você gostaria ou não teve o problema solucionado? Nossa, gente, é de ficar nervosa Chato. mesmo, né? É chato mesmo. Se você está tendo também, hashtag sim e explica pra gente. Já teve hashtag sim e explica qual que foi o problema que você teve. Porque ter plano de saúde é algo essencial. Vamos combinar, gente, para muitas famílias, não é? Mas isso não significa também garantia de um atendimento sem problemas. Pois é. Então, olha, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as operadoras de saúde sempre estão na lista das principais reclamações dos consumidores. Ai, muita dor de cabeça. Então, se você tem dúvidas sobre o seu plano de saúde, aproveite para participar com a gente, mande perguntinhas. A nossa convidada é especialista em direito de saúde, doutora Débora Barros. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Vamos lá, então, né? Bom, uma das principais reclamações é a cobertura e a negativa feita por planos de saúde, né? Ou seja, preciso fazer um exame específico e aí o plano nega. Ou preciso de um tratamento específico com algum profissional de saúde e o plano vai e nega. É isso que geralmente acontece, né? Doutora, explica então pra gente com detalhes, para que as pessoas também possam ter essa noção, qual a cobertura mínima que os planos de saúde são obrigados a ter. Hoje, a gente tem algumas modalidades que são confundidas também com plano de saúde. O consumidor tem que ficar esperto com isso, né? Então, a gente tem os planos de saúde, os seguros de saúde e as facilitadoras de atendimento em saúde, que são essas clínicas que dão desconto em especialidades médicas, clínicas, exames, mas não tem a mesma característica de um convênio médico. Tá? Então, algumas reclamações que a gente acaba recebendo também batem aí. Eu tive uma negativa do plano, aí você vai ver, ele não é bem um plano de saúde. Então, o consumidor tem que ficar bastante esperto nisso. Olha. E aí, falando de plano de saúde, na operadora de saúde, a cobertura mínima, né, o que o plano tem que oferecer minimamente, é atendimento de urgência e emergência, isso precisa ter. Cobertura de atendimento clínico, né, consulta médica, consulta com outros especialistas, como psicólogo, fisioterapeuta, né, os tratamentos de saúde relacionados a essas especialidades, tá? Internação, cobertura de exames clínicos, exames de imagem, tá? Então, isso o plano precisa cobrir. Então, o plano de saúde, que ele é por uma operadora de saúde que não tem essa cobertura, ele não pode se enquadrar aí como um plano de saúde. Perfeito, doutora. Só lembrar que você aqui no programa, além de responder sim ou não pela nossa enquete, você manda também a sua perguntinha com o hashtag falando nisso e concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? A gente faz esse sorteio no final do programa. Pode mandar sua dúvida, hashtag falando nisso, automaticamente você já participa com a gente. Pensar um pouquinho nessa negativa, né? Que muitas vezes, infelizmente, é tão ruim levar não, né, gente? Na vida, né? Agora, negativa de exame, que a gente está precisando, ou um tratamento também, é pior. Como que a gente deve proceder se a gente recebeu um não de algo que a gente realmente precisa? As operadoras, elas vão analisar caso a caso, né, para estabelecer se é necessário aos olhos deles que aquela pessoa faça aquele exame ou aquele tratamento. Né? Mas se existe uma prescrição médica bem elaborada em que fala que aquela pessoa precisa daquele exame ou daquele tratamento, o plano não pode negar. Havendo a negativa, né, existem formas administrativas de fazer essa reclamação, né, junto ao plano de saúde para que ele resolva ali sem precisar acionar o judiciário num primeiro momento. Né? Então, a pessoa precisa entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente, né, o SAC. Não resolveu? Todas as operadoras de saúde precisam manter uma ouvidoria. Muita gente não sabe disso. Ligou lá no SAC, não resolveu o problema. E agora? Eu faço o quê? Existe uma ouvidoria, né, que é um órgão independente que vai coletar essas informações, recolher essas reclamações e ver o que dá para fazer. A ouvidoria também não resolveu. Existe o órgão que toma conta, né, dos planos de saúde, a ANS. Abrir uma reclamação junto à ANS. Se nada disso resolver, aí sim precisa buscar
a ajuda do judiciário para poder verificar se houve um descumprimento mesmo por parte da operadora e aí judicializar essa questão. E aí, é claro que a gente não consegue fazer tudo sozinho, até porque a gente é leigo, né? Não Sim. estudamos para isso. Então, você vai precisar de uma pessoa especialista, como a doutora Débora. A gente deixa aqui, então, o contato dela, que é o Instagram, deborahbarros.adv, tá bom? É o Instagram da doutora e aqui ela pode te ajudar em casos com o direito de saúde, com o seu plano de saúde também. Tem conteúdos que você pode acompanhar e o contato direto com a doutora Débora, tá bom? No próximo bloco, a gente continua falando sobre planos de saúde e você pode participar com a gente pelo WhatsApp. Aproveite para tirar alguma dúvida, a doutora pode ajudar aqui também, tá? Aqui no estúdio, a gente volta a falar agora sobre direito de saúde. E tem uma enquete que você pode participar colocando hashtag sim ou não para essa pergunta que a gente vai ver agora. Você já teve problemas com o seu plano de saúde? Vamos dar uma olhada no resultado e assim a gente vai vendo ao longo dos blocos. 75% das pessoas dizendo que sim. Meu Deus. Já perderam a paciência com o plano de saúde. É um número alto que Muito. assusta, né? Por isso esse assunto aqui tão importante. Lembrando que se você mandar perguntinhas também com hashtag falando nisso, concorre um par de convites para o Cinemark. A gente faz o sorteio no final do programa ao vivo com você, tá bom? A nossa entrevistada é a advogada especialista em direito de saúde, doutora Débora Barros. Tem perguntinha para você, doutora, direto do Açaí. Vamos lá. Aqui no Açaí Colinas com o Tiago, que já teve plano de saúde. O que você tinha mais de dificuldade com o seu plano? A dificuldade sempre era na hora de marcar a consulta, né? Médicos que não atendiam mais pelo convênio, e essa era uma das maiores dificuldades da gente hoje. E a agenda do médico, quando você achava um que era pelo convênio, demorava muito? Muito, sempre era um mês, 45 dias, era bem complicado. Doutora, como que a gente resolve essa situação com o convênio? Bom, essa demora no atendimento e marcar consultas, ela parece até um pouco estratégica para que a pessoa meio que desista, né, de marcar consulta. Mas existe uma regra dentro da ANS que as consultas elas precisam ser marcadas em até 10 dias úteis. Então eu preciso de um médico. Eu liguei lá, a gente só tem agenda para daqui 2 ou 3 meses. Eu vou ligar na empresa, vou ligar no plano de saúde e vou pedir uma assistência para marcar consulta. Porque passando, né, para eles que não tem um médico que atenda ali naquele prazo, eles têm que internalizar essa reclamação, buscar um médico dentro da rede credenciada deles para que seja atendido dentro desses 10 dias. E se não tiver na rede credenciada aquele médico que eu preciso, a operadora de saúde tem esses 10 dias para arrumar um médico para fazer aquele atendimento. Tá? Porque o atendimento médico, ele faz parte também da cobertura essencial. Então, eu contrato o plano de saúde, eu preciso ser atendida pelo médico. Perfeito. Legal. Doutora, vamos falar agora sobre, por exemplo, atendimento psicológico ou até de sessões de fisioterapia, por exemplo, né? Quando as pessoas precisam. O plano de saúde, ele pode limitar o número de sessões necessárias para aquele paciente? Ou ele deve seguir a recomendação do médico? Preciso de 20 sessões né, na fisioterapia. Então, é isso que o plano deve seguir. Qual que é o correto? O correto é o plano seguir a recomendação do médico, né? A recomendação do médico, ela não pode ser discutida. O que a gente tem é um limite de utilização desses serviços de saúde que não são médicos, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, a fono, eles não são médicos, mas são especialidades dentro da área da saúde, especialidades clínicas. Então, como funciona? Primeiro de tudo, precisa ver o contrato, né? Lá no contrato. Tem previsão de limite? Não tem? Tem operadoras que limitam. O uso desse serviço ele pode ser limitado desde que aquele tratamento não seja um tratamento longo, ou tratamento de uma doença crônica, ou tratamento de alguma outra enfermidade que demande um longo período de tratamento. Tá? Então, a fisioterapia, o psicólogo, a fono, se for um problema pontual, ele pode ser limitado. Se for um tratamento de longa duração, ele não pode ser limitado. E ainda que no tratamento mais curtinho, a operadora fale, existe esse limite, se o médico falar, tem necessidade de mais sessões, o convênio deve fornecer. Então, a palavra final é do médico, viu, gente? Fica essa dica tão importante para você. Aliás, no Instagram da doutora Débora Barros, você encontra muitas dicas
para sair desses probleminhas que você acaba tendo no dia a dia com o plano de saúde. deborahbarros.adv. Pode seguir a doutora, perguntas que vocês estão enviando para a gente, já já a doutora responde, mas se mandar para ela diretamente também, ela pode responder e ajudar você, tá bom? deborahbarros.adv. Voltamos a falar então sobre problemas com planos de saúde. Bora ver nossa enquete, você teve ou tem problemas com o seu plano de saúde? Essa perguntinha, hashtag sim, hashtag não, 12997167989. Por enquanto, olha, aumentou o não. Aumentou 33% dizendo que não, número alto ainda para o sim. Muito alto. Olha, a nossa conversa aqui é com uma especialista nesse assunto em direito de saúde, que é a doutora Débora Barros, tá bom? Agora a gente aproveita, doutora, fomos ao Açaí Colinas e gravamos mais perguntas relacionadas ao tema de hoje. Bora ver. Aqui no Açaí Colinas com o seu Antônio, que tem plano de saúde e o plano de saúde é excelente. Excelente. Quando o senhor faz um exame, o senhor precisa pegar algum comprovante, pagar para depois o exame dar para o convênio dar para automático. Já vai automático. Já vai automático. Como é que funciona quando a pessoa precisa fazer esse reembolso e o plano não quer pagar de repente o valor total? Existe alguma lógica para isso? Bom, existe, e aí mais uma vez a gente fala aqui que tem que sempre se atentar ao contrato do plano de saúde. Nem todos os planos comercializados dão direito a reembolso, tá? Então isso precisa estar previsto no contrato. Existem casos, por exemplo, em que o reembolso, embora não previsto no contrato, existe o direito. Quando, por exemplo, o plano de saúde não tem uma especialidade médica ali necessária para aquele tratamento ou para consulta e a pessoa precisa passar naquele médico. Então, uma especialidade que o convênio médico não tenha, essa pessoa pode buscar fora, mesmo sem a previsão lá do reembolso no contrato, e aí a empresa reembolsar integralmente dessa consulta. Mas só nesses casos. O plano de saúde tem que ser acionado para indicar o médico ou a especialidade médica ou então reembolsar caso ele não tenha. Olha, aproveite para você mandar a sua pergunta, tá bom? Nosso canal tá aberto com você, tá aqui, ó, 997167989 é o nosso WhatsApp. Pode colocar a hashtag falando nisso, a gente faz um sorteio de um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos no último bloco, tá? Vamos ver se a gente consegue ajudar a Alice, que vem com um assunto super atual, falando sobre a questão da bronquiolite, muitos casos de crianças assim, né? Então ela escreveu assim: doutora, a pediatra da minha filha prescreveu a vacina da bronquiolite, porém o plano negou porque ela não tem cardiopatia, problema pulmonar ou não nasceu prematura. Tem 4 meses, estamos em alta, né, de bronquiolite, mas ela faz parte do grupo de risco. Tem alguma outra forma que eu consigo a cobertura? Hoje é recente, né, esse posicionamento da ANS, ela tem uma resolução que ela obriga os planos de saúde a custearem essa vacina, mas para grupos realmente específicos, né? Bebês prematuros de até 1 ano de idade, então um bebê nasceu prematuro e que ele tem até 1 ano de idade, ele tem direito a tomar essa vacina pelo plano de saúde, né? Ou crianças que possuam aí, são doenças graves que são listadas lá nessa resolução. Então, se existe a indicação da médica e não está nesse grupo, né, que a resolução coloca para a ANS, precisa verificar se existe essa previsão contratual pelo convênio, tá? Se não existir essa previsão contratual, é indicado que ela contrate um profissional, né, um advogado na área da saúde para ele verificar realmente se pode haver uma brecha nesse contrato para que seja exercida essa cobertura, tá? Em geral, se não faz parte dos grupos, dos 2 grupos estabelecidos na ANS, o bebê não tem direito à vacina. Olha, doutora, a gente tem muita perguntinha, então no próximo bloco a gente só volta com a sua participação. Mas caso não dê tempo de ao vivo a gente trazer a sua pergunta e a doutora esclarecer, fiquem aberto aqui para vocês, a porta aqui para você conversar à vontade com a doutora pelo Instagram, tá bom? deborahbarros.adv, ela vai te ajudar, vai responder sua perguntinha e trazer também uma assessoria com vários conteúdos que ela produz, tirando as suas dúvidas, tá bom? Pode entrar lá e seguir a doutora que a gente indica, tem um trabalho incrível. Nesse último bloco a gente vai responder então as suas perguntinhas e dúvidas, comentários sobre os planos de saúde com a nossa convidada, advogada, especialista neste assunto, viu? Doutora Débora Barros. A participação agora na tela, por favor, é da Rosângela. Um beijo para você, minha querida. Boa tarde. Tínhamos plano de um convênio, faliu, nossa, e passou automaticamente para outra empresa.
mas alguns exames, exame do sono, estão tendo dificuldade em conseguir atendimento em São José dos Campos. Acionamos a ANS, Agência Nacional de Saúde, né, e conseguimos a autorização. Só que nos mandaram fazer o exame em Santos, Meu São Deus. Paulo, sendo inviável. Acabamos desistindo do exame. Que absurdo, doutora. Nossa. Sim, infelizmente ocorre, tá, de ter esse tipo de problema. O plano tem que garantir o atendimento na cidade ou nas imediações da cidade em que a pessoa contratou. Então, se eu contratei o plano, eu moro aqui, eles sabem onde eu moro, ele tem que garantir o atendimento nas proximidades, tá? Então, nesse caso, por exemplo, que é um exame que é previsto para atendimento, mas o plano de saúde não tem a clínica credenciada ou o profissional credenciado aqui, tá? Ele tem que contratar, direcionar ou reembolsar, né, nesse caso, o profissional que ela contratar para fazer o exame próximo da casa dela. Realmente mandar para Santos, né, não é legal. Vamos então a mais participações e depoimentos aqui. A gente vai ver o relato da Patrícia. Patrícia Faria. O plano de saúde pode negar um atendimento para parto se caso aconteça um imprevisto e o meu bebê venha nascer antes do tempo da carência? Excelente pergunta da Patrícia. Tá? Porque as carências, elas são contratuais, elas existem, elas estão previstas no regulamento da ANS. Então, o plano pode sim estabelecer carência, né? E também tem os planos que são contratados com obstetrícia ou sem obstetrícia. Mas o plano, ele tem que prestar o atendimento de urgência e emergência, em todos os casos, com ou sem obstetrícia. Então, se acontece da gestante entrar, ter uma intercorrência ali, e aquele parto se caracterizar como uma situação de urgência, não um parto previsto, né, ou numa situação em que ela esteja em risco ou o bebê esteja em risco, o plano de saúde tem que assistir sim, independente de ter contratado a obstetrícia ou ainda estar na carência, porque se enquadra numa situação de urgência e emergência, e não uma situação de parto. Entendi. É diferente. Vamos Aliás, torcer para isso Patrícia, não acontecer, claro, né? aliás, Lógico. Patrícia, quando você tiver seu bebezinho, manda foto pra gente, tá bom? Vai dar tudo certo, né, querido? Um beijo pra você. Olha que pergunta interessante, porque isso é muito errado, né? A gente vai envelhecendo e vai ficando mais caro. Será que isso pode? O Luiz Germano traz isso pra gente. Tem um plano de saúde, depois dos 60 anos, pode subir o valor? Infelizmente pode. Os aumentos, eles são regulados pela ANS, mas sim, conforme tem esse avanço da idade, os planos vão subindo. Mas tem uma outra coisa que o consumidor tem que prestar muita atenção, né? Uma coisa são os planos que têm os aumentos regulados pela ANS, os planos individuais, familiares, né, e os empresariais. E outra coisa são os planos de grupo, né? São planos que você ingressa com outras pessoas e aí esses aumentos não são regulados pela ANS. Então, eles são contados como uma conta lá que a operadora faz por sinistralidade. Quanto mais usa, mais aumenta. Então, tem que ficar de olho aí qual que é o seu plano. Agora a gente vai para a pergunta do Emerson de São José e ele fala sobre os atrasos, né, nas consultas, que também é algo recorrente, acaba acontecendo muito. Uma dúvida, como proceder quando marcam sua consulta para as 3 da tarde? O médico chega 2 horas atrasado, ainda atende quem estava marcado antes de você. Aí colocou a hashtag falando nisso, concorrendo a um par de convites para o cinema. Toda vez que tiver esse descumprimento contratual, por parte do médico, ele é um contratado, né? Ele presta serviço para a operadora de saúde. Precisa ser relatado dentro da operadora de saúde. Precisa entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente e fazer uma reclamação. Às vezes as pessoas têm muito receio de fazer uma reclamação do médico, né? Mas é necessário para que o convênio possa tomar também as providências. Se ele não fica sabendo, não tem como tomar providência com aquele credenciado. O bom quando a gente está com o celular na mão, né? Porque antes tinha a revistinha, a gente se distraía. Agora com o celular na mão, a gente até consegue matar o tempo, mas é muito chato. Atrapalha toda a agenda, viu, Emerson? Concordo com você. Olha só, não tem o nome e tudo bem. E ela dá uma situação aqui pra gente interessante. Na tela, por favor. Em São José dos Campos, existe uma operadora de saúde que faliu e estão direcionando os clientes de uma outra empresa. Porém, nenhum telefone que eles direcionam funciona. Nossa. Nesse caso, como recorrer à ANS se não tivermos nenhum protocolo de atendimento?
Não necessariamente você precisa de um protocolo de atendimento para entrar em contato com a ANS. Esse é um problema muito pontual. O consumidor precisa entrar em contato com a ANS e informar, inclusive, que não está tendo o atendimento nos contatos direcionados, tá? Então, é importante sim fazer abrir esse chamado aí junto à ANS. Vamos então a mais participações. Agora a gente vai conversar com o Renato Júnior. Ele deixou uma pergunta, ele é de Taubaté, doutora. Com o aumento da idade, os planos criam umas faixas de mensalidade com preços insuportáveis. Como se defender desses aumentos abusivos? Qual que é a dica, doutora? Primeira coisa, e que eu vou voltar a falar aqui, prestar atenção no contrato com a operadora, tá? Então, assim, os aumentos realmente são enormes, beiram sim a abusividade. Se no contrato tiver a previsão de um aumento ou esse plano for regulado pela ANS e subir demais, a pessoa pode judicializar essa questão para poder manter também o valor do plano antigo. Doutora, para encerrar, até para reforçar, que eu acho que essa questão de marcar consulta realmente é muito difícil. Um beijo para você, Tânia. Obrigado pela participação. Ela que é aqui de São José dos Campos, traz a seguinte dúvida. Teve problemas com marcação de consulta. Como e o que fazer para ser atendida no prazo que ela precisa? As operadoras de saúde precisam disponibilizar, tá, a consulta dentro de um prazo de 10 dias. Então, se eu liguei lá para marcar uma consulta e falaram que só tem daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu preciso entrar em contato com o plano de saúde e eles vão assistir a pessoa para que ela consiga marcar. Então, elas vão indicar outros prestadores de serviço, outros médicos ali também, se for uma consulta com um médico, e vão auxiliar na marcação de consulta. Então, não pode demorar e a operadora de saúde tem obrigação de auxiliar o consumidor para que marque a consulta no menor tempo possível. Olha, e se você não teve a sua dúvida esclarecida aqui, porque a gente está terminando o nosso programa, a gente deixa o contato da doutora Débora, que é o Instagram dela, nesse espaço aqui de mensagens, você pode conversar com ela e tirar a sua dúvida também, tá bom? deborahbarros.adv é o contato da doutora. Ela é especialista em direito de saúde, em planos de saúde e pode te ajudar em vários casos aqui que a gente acabou vendo. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Perfeito. Vamos conseguir fazer o sorteio ao vivo agora, então, para o par de convites do Cinemark. Torce aí, você mandou hashtag falando nisso, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem leva hoje? Odete! Parabéns! Nossa produção vai entrar em contato com você. Um beijo para todo mundo que participou, muitas perguntinhas, viu? Obrigado pela companhia. Olha, amanhã Falando Nisso volta pontualmente a 13h com um assunto bem interessante. Olá pessoal, eu sou Mayara Natielli, sou nutricionista e na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, será Dia Mundial do Chá. E eu estarei lá no programa Falando Nisso para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Espero vocês lá. Vai ser incrível, Dia Mundial do Chá. Qual chá Ai, é bom? que delícia. O que evitar? Chá ou café? O que você prefere? Fiquem com Deus. Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau!